Olá galera, eu sou o professor Wagner Araújo do canal Hora Exata. Eu estou aqui hoje para ajudar você a resolver os seus problemas com a matemática. Mas logo depois da vinheta. Segue aí! Olá galera, bom tê-los aqui novamente para mais um vídeo, né? A aula de hoje é ângulos e paralelismo, né? Eu vou fazer algumas abordagens aqui sobre ângulos, sobre paralelismo, coisas importantes que costumam cair nas provas de vocês aí, nos concursos, nos vestibulares, na prova da escola e etc. Beleza? Então vamos lá. Então, primeira coisa, quais são os tipos de ângulos? Então nós temos os ângulos agudos, nós temos os ângulos obtusos e nós temos o ângulo reto. Por exemplo, o ângulo agudo é o ângulo onde alfa é menor do que 90 graus. Ou seja, são ângulos desse tipo aqui, onde essa aberturinha aqui, alfa, é menor do que 90 graus. Beleza? Lembrando aqui a vocês que ângulos é a abertura entre duas semirretas partindo de um mesmo ponto. Beleza? O que seriam ângulos obtusos? Praticamente a mesma coisa, só que alfa tem que ser maior do que 90 graus. Então, por exemplo, isso aqui é um ângulo obtuso, porque esse ângulo alfa aqui, ele é maior do que 90 graus. Lembrando que 90 graus estaria aqui, por exemplo, tá? Agora, ângulo reto é o ângulo onde alfa é igual a 90 graus, como, por exemplo, isso aqui. Beleza? Então, isso aqui é um ângulo de 90 graus, esse aqui é um ângulo obtuso, onde essa abertura aqui é maior que 90 graus, e esse aqui é um ângulo agudo, onde essa abertura é menor que 90 graus. A próxima etapa aqui é bissetriz. O que é bissetriz? A bissetriz é uma seviana, né, uma retinha, que divide o ângulo em duas partes iguais. Então, por exemplo, se eu tenho esse ângulo aqui, beleza? Onde essa abertura aqui, por exemplo, é 2 alfa, tá? Se eu traçar uma bissetriz aqui, eu estou dividindo esse ângulo aqui em duas partes iguais, onde essa parte aqui passa a ser alfa e essa outra parte aqui passa a ser quanto? Alfa também. Então, quando eu somo alfa mais alfa, dá quem? Dá o ângulo inicial, que era 2 alfa. Então, a bissetriz, que no caso é esse cara aqui, ele é a reta, a semirreta, que divide o ângulo em duas partes iguais. Beleza? Tranquilidade? Então, vamos lá. Ângulos opostos pelos vértices. Então, essa parte tem uma parte muito importante também nas resoluções de exercício. Sempre quando eu tenho duas retas concorrentes, elas geram para a gente aqui 4 ângulos. Beleza? Onde eles são opostos 2 a 2 por esse vérticezinho aqui. Então, o que a gente pode concluir? Os ângulos opostos pelos vértices são iguais. Então, se aqui valer um ângulo alfa, quanto vai valer aqui? Alfa também. Se aqui valer um ângulo beta, quanto vai valer aqui? Beta também. Se aqui valer 50, aqui vale 50. Se aqui valer 100, aqui vale quanto? 100. Beleza? Então, esses são ângulos opostos pelos vértices. Agora, retas paralelas cortadas por transversais. Então, esse aqui também é um tema muito importante, que aparece bastante aí nas matérias do ensino fundamental e também no médio. Então, olha só. Dada para a gente duas retas, a reta R e a reta S, por exemplo, sendo elas paralela, com R paralela a S, e por essas retas aqui traça-se uma reta transversal a essas duas, a gente consegue concluir algumas coisas aqui. A primeira coisa é o seguinte: suponhamos que esse valor aqui seja um valor alfa. Então, de cara, eu já consigo perceber que esse ângulo aqui também vai ser alfa, porque eles são opostos pelo vértice.
Agora, uma outra característica importante é que também em retas paralelas cortadas por transversais, os ângulos respectivos são iguais. Então, por exemplo, esse ângulo aqui é respectivo a esse ângulo aqui. Então, aqui também vai valer alfa, que pelo mesmo motivo, aqui também vai valer alfa, porque esse, além de ser oposto a esse, ele também é respectivo a esse aqui. Beleza, galera? Essa é a primeira parte. Então, se aqui vale alfa, quanto que vale aqui? Por exemplo, aqui vale beta. Se aqui vale beta, aqui por ser oposto também vale beta. Em relação a ser respectivo, esse ângulo aqui também vale beta e esse aqui também vale beta. Beleza? Então, inicialmente ficam esses assuntos aí para vocês. Eu vou apagar o quadro, vou sumir rapidinho, já vou voltar com o quadro limpinho. Olha a mágica, ó, no dedo. Eu falei que ia ser rapidinho, então vamos lá, vem aqui comigo. Então, continuando, nós vamos ver o tema aqui. Por que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180? Então, olha só, vem aqui entender comigo usando o conceito de paralelismo, né? Vamos supor que aqui, esse ângulo aqui, seja um ângulo de abertura A. Esse ângulo aqui seja um ângulo de abertura B. E esse ângulo aqui seja um ângulo de abertura C. Assim, a gente consegue concluir, porque isso aqui se tratar de um ângulo de meia volta, a gente conclui que A mais B mais C é igual a 180 graus. É a primeira definição que nós temos. Mas agora, usando as regras de paralelismo, a gente consegue concluir que esse ângulo aqui é respectivo a esse ângulo aqui. Então, aqui vale C. E esse aqui, por ser oposto pelo vértice, também vale quanto? C. Pelo mesmo motivo, esse ângulo aqui vale A, então esse ângulo aqui, porque é respectivo, também vale A. E esse aqui, por ser oposto pelo vértice, vale quanto? A também. Assim, esse triângulo aqui, ó, os ângulos internos dele passa a ser A, B e C. Concorda? Então, qual é a soma dos ângulos internos desse triângulo aqui? A mais B mais C. Ó. A mais B mais C. E que anteriormente a gente concluiu que essa soma aqui, nesse caso aqui em cima, vale quanto? 180. Então, assim, a gente conclui que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180. Beleza? Tranquilão? Já tinha visto essa prova aí? Então, beleza. Então, isso aí é uma maneira de você provar que a soma dos ângulos internos é 180. Porque, às vezes, a gente entende que a soma é 180, mas não sabe por que é 180. Então, um dos motivos é esse aí. A próxima questão aqui agora é para eu descobrir qual é o valor do ângulo externo a um triângulo. Então, a primeira maneira aqui, que é o primeiro caso, é quando a gente conhece o valor do ângulo adjacente a esse ângulo externo. Então, a gente consegue concluir aqui nesse primeiro caso que x é igual a 180 menos o valor de C. Ou seja, 180 graus menos o valor de quem? De C. Beleza? Então, esse aqui é o primeiro caso. O segundo caso é a propriedade que diz o seguinte, que é a própria do teorema. A soma dos dois ângulos não adjacentes ao externo é igual ao externo, ou seja, o ângulo externo é igual à soma dos outros dois não adjacentes. Então, aqui a gente consegue concluir que x também é igual a A mais B. Beleza? Então, a gente consegue concluir aqui que esse ângulo externo aqui é igual esse aqui mais esse aqui. Ou seja, sempre quando você quiser encontrar o valor de um ângulo externo, é só somar os dois que não são adjacentes a ele. Exemplo, se eu tenho esse triângulo aqui, ó, se aqui vale 30 graus e aqui vale 40 graus, quanto vale esse ângulozinho x aqui? X é igual a 30 mais 40. Ou seja, x é igual a 70. Somei esse mais esse. Tranquilo? A próxima parte agora é ideias de bico, que é uma coisa que facilita também a gente resolver algumas questões.
sempre quando você tiver, né, uma ideia de bico, ou seja, sendo formado duas transversais, formando um bico dentro do feixe de paralelas, basta eu somar esse ângulo aqui mais esse ângulo aqui. Ou seja, x vai ser igual a A mais B. Beleza? Somo esse com esse. Às vezes ele vem para a gente com esse valor aqui e esse aqui, que é a mesma coisa, que é oposto pelo vértice. Às vezes ele dá para a gente esse valor aqui, que a gente faz a diferença com 180 e encontra esse aqui. Aí então a gente consegue obter o ângulo x. Mas resumindo aqui, é só somar esse mais esse. Ou o que tiver aqui mais esse aqui. E nesse caso aqui, é quando eu tenho um feixe de bicos dentro, né, de um feixe de paralelas. O macete é o seguinte: a soma dos bicos virados para lá é igual à soma dos bicos virados para cá. Então aqui, ó, eu tenho virado para lá esse aqui e esse aqui. Então eu tenho que alfa mais beta é igual aos bicos virados para cá, x mais y. Então isso aqui é uma relação que também facilita bastante, tá? Galera, já está acabando, falta só mais um tópico, valeu? Eu vou apagar aqui e em instantes eu volto. Então, fui! Shazam! Não falei que ia ser rapidinho? Então vamos lá ao nosso último tópico, valeu? Então, olha só. Se numa questão eu vir uma figura parecida com essa aqui, no qual eu queira descobrir qual o valor desse ângulo aqui, beleza? Eu tenho então que x vai ser igual a A mais B mais C, ou seja, esse ângulozinho aqui, mais esse ângulozinho aqui, mais esse aqui, tá? Então, essa aqui é a regra do bumerangue. Exemplo, se eu tenho uma questão que apareceu essa figura para mim aqui, aqui vale 10, aqui vale 40 e aqui vale 60. Quanto vale esse ângulo aqui? X. X vale 40 mais 10 mais 60. Lá. 40 mais 10 mais 60. Então, isso aqui vai dar que x é igual a 110 graus. Valeu, galera? Então, encerramos aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal. Clica lá, dá um curte lá, ativa o sininho, compartilha com os amigos. Me ajuda nesse projeto aí que eu estou à disposição de vocês. Valeu? Um grande abraço aí do professor Wagner.